Você sabia que a pensão por morte no Serviço Público Federal mudou completamente depois da reforma da Previdência? Em muitos casos, o valor caiu pela metade e nem todos os dependentes têm mais direito automático. Mas calma, nesse vídeo eu vou te explicar quem ainda tem direito à pensão integral e o que mudou de verdade com a Emenda Constitucional 103 de 2019. Se você é novo por aqui, eu sou Rafael Marvila, servidor público há mais de 17 anos e criador do canal Guia do Servidor. Aqui eu explico de forma simples e sem juridiquês tudo o que você precisa saber sobre aposentadorias e pensões no serviço público. A pensão por morte é o benefício pago aos dependentes do servidor público que falece. Antes da reforma, a maioria recebia pensão integral, ou seja, o mesmo valor que o servidor recebia em vida. Mas, depois da Emenda 103 de 2019, essa regra mudou completamente. Agora, a forma de cálculo depende de qual era a situação funcional do servidor na data do óbito e qual é a situação do dependente. Antes da reforma, o valor da pensão normalmente era igual à aposentadoria ou à remuneração do servidor falecido. Mas, depois da reforma, o cálculo passou a ser feito assim: 50% do valor da aposentadoria, se aposentado na data do óbito, ou 50% do valor a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade, se o servidor era ativo na data do óbito, mais 10% por dependente, até o limite de 100%. Ou seja, se uma viúva com um filho tem direito à pensão, por exemplo, ela irá receber apenas 70% do valor base da pensão. Vamos a um exemplo rápido. O servidor João recebia R$10.000 de aposentadoria e faleceu em 2024. Ele deixou esposa e 2 filhos menores. O cálculo será de 50% mais 30%, 10% por dependente, totalizando 80% do valor base. Ou seja, a família passa a receber R$8.000. Se um dos filhos atinge a maioridade, o percentual cai para 70%. E quando o outro atingir a maioridade, restará somente a esposa com 60%. Mas há exceções. Existindo dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor será de 100% da aposentadoria, se aposentado no óbito, ou do valor a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade, se ativo no óbito, até o limite do teto previdenciário. Caso ultrapassasse o teto, a diferença será calculada com base nos 50% da cota familiar mais 10% por dependente, até o limite de 100%. Outra mudança importante está na duração da pensão. Agora, a pensão não é sempre vitalícia. Ela depende da idade do cônjuge e do tempo de casamento. Por exemplo, se o cônjuge tinha menos de 44 anos na data do óbito, a pensão pode durar apenas alguns anos, variando entre 3 e 20 anos, conforme a faixa etária. Outra mudança importante está nos dependentes que podem se habilitar à pensão. Antes da reforma, a relação de dependentes era regida pela Lei 8.112 de 1990,
que estabelecia uma ordem de preferência e critérios de dependência. No geral, a relação de dependentes que podiam se habilitar à pensão do servidor era considerada mais ampla e menos restritiva em alguns pontos. Com a Emenda 103 de 2019, essa relação de dependentes para a pensão do servidor passou a seguir, em grande parte, as normas do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, com algumas adaptações. E as principais mudanças foram: ela estabeleceu expressamente que apenas o enteado e o menor tutelado são considerados da mesma forma que o filho, desde que haja comprovação de dependência econômica. E em relação aos tipos de dependentes, que foi mantida, mas a comprovação de dependência econômica tornou-se um ponto mais central para a habilitação de alguns destes dependentes. Ou seja, a Emenda 103 não alterou drasticamente a relação de dependentes, mas tornou os critérios de comprovação de dependência econômica mais rígidos, especialmente para a equiparação a filhos. Em resumo, a Emenda 103 de 2019 reduziu valores do benefício, limitou o tempo de duração da pensão e fez modificações para a habilitação dos dependentes. Por isso, é essencial entender quem é o dependente e qual era a situação funcional do servidor na data do óbito, para saber qual a regra que irá se aplicar. Se você ou alguém da sua família é servidor público, compartilhe este vídeo. Ele pode evitar surpresas na hora de um momento difícil. E se você quiser entender melhor sobre como ficam os cálculos da pensão ou tem outras dúvidas sobre este assunto, deixe aqui nos comentários para que eu possa fazer um vídeo explicando cada cenário. E não esquece de se inscrever no canal Guia do Servidor. Toda semana tem um conteúdo novo para te ajudar a entender os seus direitos com clareza e segurança. Até o próximo vídeo.